Cleme, agora é o Cleme Filho, o Cleme Júnior. A palavra é contigo, meu irmão. Joia, muito obrigado, pastor Sérgio, pela oportunidade e que privilégio meu, né, poder ser apresentado pelo meu pai e também de ter o privilégio de poder trabalhar com meu pai, né, poder trilhar o início do ministério juntamente com meu pai e de ter certeza que um pouco da condução de Deus para o ministério pastoral foi em decorrência do exemplo, do testemunho do meu pai, como pastor em casa e pastor fora de casa, né? A gente ouve muitas histórias, né, ilustrações daqueles pastores que são uma coisa em casa e outra coisa no ministério, né? E os filhos gostariam de se mudar para o prédio da igreja e morar lá, porque ali o pai é diferente, né? Então, obrigado aí, Sérgio, pelo privilégio de ser apresentado pelo meu pai. Eu tenho tido a alegria de caminhar no ministério, servir ao Senhor no ministério tempo integral há mais ou menos 10 anos, e aqui em Bebedouro por 5 anos. Eu também vejo como um privilégio, né, o filho poder voltar a casa e por ter sido convidado pela minha igreja, a igreja onde eu me converti, a igreja onde eu entendi minha vocação, a igreja que me enviou para o seminário e a igreja que agora me convida para que eu possa ser pastor auxiliar. Então, para mim é um privilégio. Estou há um pouco mais de 5 anos como pastor auxiliar aqui na Primeira Igreja Batista em Bebedouro. Também agradecer pelos pastores amigos que estão participando aqui desse simpósio. Estou vendo alguns pastores que são aqui da nossa região ou já foram aqui da nossa região. Outros pastores que a gente tem o privilégio de servir juntos no Conselho Fiscal, como o pastor Oswaldir, que está aqui conosco, o pastor João Martins, que fez oração, quantas vezes nos recebeu carinhosamente ali em Atibaia, na casa dele, podendo aprender com ele, com todos os anos de experiência que ele tem, né? Então, para mim é um privilégio estar com os irmãos aqui. E no nosso tempo de hoje, né, o Sérgio conversou comigo e eu pensei nesse tema, prega a palavra, e eu acho que isso foi pensado talvez algumas semanas atrás, né? Não foi um tema pensado nos eventos atuais que nós temos vivido como igreja ou como pastores, né? E eu não quero aqui ensiná-los, até porque eu sou o menor entre todos aqui, né? Mas sim eu gostaria de refletir com os irmãos um assunto que é de extrema importância. Então, hoje vai ser muito mais um compartilhar do que uma aula, né? Um tempo muito mais devocional do que um tempo acadêmico. Algo que Deus tem primeiramente trabalhado no meu coração para que juntos nós possamos refletir hoje pela manhã. E dito isso, se eu pedisse para os irmãos escreverem uma lista das coisas mais importantes na sua vida e no seu ministério, como talvez seria essa lista? Quais seriam talvez as categorias, os assuntos que surgiriam conforme essa lista fosse tomando forma? E ao pensarmos nisso, o apóstolo Paulo ele fez uma lista e ele mandou essa lista para um jovem pastor, Timóteo. E nessa lista ele manda para Timóteo, ela tem 2 categorias. Eu queria então, juntamente com os irmãos, refletirmos na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, onde nós encontramos essa lista em que Paulo manda para Timóteo e a partir então desse texto fazemos o nosso tempo devocional, refletirmos a palavra de Deus juntos. Então, se os irmãos quiserem acompanhar nas suas Bíblias, eu vou ler esse texto na versão revista e corrigida. Então, a primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, ela diz o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. E olhando então para esse texto, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, Paulo dá 2 recomendações a Timóteo, um pastor aconselhando um outro pastor. E ele diz: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, tem cuidado da doutrina. E olhando para esse texto, né, todas as exortações de Paulo nos versículos anteriores, dos 6 aos 16, estão ligadas exatamente a essas 2 recomendações, esses 2 conselhos que Paulo dá a Timóteo. Isso vai mostrar, então, que as prioridades de um líder piedoso, de um pastor piedoso, se resumem, primeiramente, na sua santidade pessoal, tem cuidado de ti mesmo, e no seu ensino público, tem cuidado da doutrina. Então, Paulo diz a Timóteo que ele deveria dar atenção especial a essas 2 áreas da vida dele, a sua própria vida e a pregação fiel da palavra. Antes de nós prosseguirmos, nós já tivemos um tempo de oração,
acabamos de ler o texto da palavra e nós queremos, como pastores, sermos não apenas ouvintes da palavra de Deus, mas queremos ser praticantes e pregadores fiéis da palavra de Deus. Então, gostaria só de convidar os irmãos para que nós, mais uma vez, peçamos ao Senhor que fale no nosso coração nesse momento, né? Senhor, obrigado porque nós já começamos um tempo tão agradável entre nós pastores, tempo de comunhão, de fortalecimento, de encorajamento. E muito obrigado porque nós assim o fazemos, tendo a Tua palavra como o centro das nossas vidas. É a Tua palavra que nos alimenta e é a Tua palavra que nos dá vida, é a Tua palavra que nos faz sermos pastores que vivem para o Senhor, que se dedicam ao Senhor. Então nós pedimos que a Tua palavra nesse momento fale conosco, que eu possa ser tão apenas um servo, um instrumento do Senhor nesta hora, e que nós, pastores, sejamos edificados e que o Senhor possa nos ajudar a perseverarmos nesse nobre chamado que o Senhor nos deu. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema de hoje é pregue a palavra. Mas por que falar sobre esse assunto? Como eu disse no começo, quando o Sérgio me convidou, ele me deu a liberdade para escolher o tema, eu estava, de certa forma, inclinado a falar sobre o cuidado com a vida pastoral. Mas como eu percebi que outros pastores já tinham tido essa oportunidade de falar sobre esse assunto nos simpósios de quarta-feira, meu coração acabou sendo inclinado pelo Senhor para falar sobre outro cuidado. Ao invés de falarmos sobre o cuidado da vida pastoral, falamos hoje sobre o cuidado com a doutrina, o cuidado com a palavra de Deus. E talvez como aconteceu com Judas, quando ele diz lá na sua carta, nos versículos 13 e 4, ao relatar a sua experiência nesse sentido, que ele diz: amados, embora planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. E olhando para esse texto, tal como acontece com Judas, fui impelido pelo Senhor para que, ao invés de compartilhar sobre o cuidado da vida pastoral, nós pudéssemos falar sobre a segunda recomendação de Paulo a Timóteo, falando sobre a defesa da fé que foi confiada ao povo santo. Ao pensarmos nisso, um pastor muito conhecido de nós, Ray Stedman, ele disse certa vez uma frase muito impactante, talvez os pastores aqui todos conheçam. Ele diz: a maior contribuição que a igreja pode dar ao mundo de hoje, a uma geração atribulada e amedrontada, é retornar à pregação consistente e relevante da palavra de Deus. E durante toda a história da igreja, nós sabemos que o rebanho de Deus ele foi predominantemente atacado em duas áreas doutrinárias: a pessoa de Deus e a palavra de Deus. E é por isso que nós recebemos de Deus esse nobre chamado como pastores do seu rebanho, sermos ministros da palavra. É o que nós vemos lá no livro de Atos, capítulo 6, versículos 2 a 4. Eu vou ler na versão Almeida, século 21, ela diz o seguinte: em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas, mas nós nos devotaremos, ou nos dedicaremos, ou perseveraremos, ou nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Portanto, nós somos chamados a termos cuidado da doutrina e fazemos isso de maneira perseverante como ministros da palavra. E nos dias de hoje, nós chegamos a um ponto na qual a doutrina deixou de ser um assunto relevante como outrora. Afinal, muitos vão dizer, né, que a letra mata, mas o espírito vivifica. E assim nós temos nos nossos dias muitos ministérios, igrejas e pastores que dão mais ênfase na experiência, no resultado, do que na doutrina. A doutrina, ela é validada pela experiência. E as ferramentas acabam validando a doutrina ao invés disso acontecer de maneira inversa. É a doutrina que vai validar as experiências, é a doutrina que vai validar
os recursos, as ferramentas que nós temos. Portanto, hoje, eu gostaria de trazer a nossa atenção para a prioridade da doutrina e, consequentemente, a tarefa máxima de nós perseverarmos cuidando dela. E para isso eu gostaria que nós olhássemos e considerássemos 4 formas de nós entendermos a importância da doutrina como pastores chamados para serem ministros da palavra de Deus. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós devemos considerar a importância da doutrina na vida e no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso nós podemos olhar alguns textos nos evangelhos que vão mostrar que a importância da doutrina era uma prioridade na vida e no ministério de Jesus Cristo. Quando nós olhamos lá para Mateus, capítulo 7, versículo 28, o texto vai dizer: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. E quando nós falamos de doutrina, e quando esse texto aparece, essa palavra aparece aqui nos textos, ela está falando como sinônimo de ensino, de proclamação da palavra de Deus. Tem um outro texto que mostra que Jesus Cristo tinha como prioridade a doutrina, a importância da doutrina. Mateus 16:12 vai dizer: então, entenderam que não lhe dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Um outro texto, Marcos, capítulo 11, versículo 18, vai dizer: e os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina, do seu ensino. E quando nós olhamos para esses textos, mostrando então que, em primeiro lugar, nós devemos considerar a importância da doutrina na vida e no ministério de Jesus Cristo, o que dizem esses versículos? Jesus ele não estava tentando, talvez, induzir as exigências de seu tempo, transformando os seus sermões em meras exposições filosóficas ou morais. Muito menos ele estava limitando o ensino da verdade a fim de ir ao encontro das opiniões do seu tempo, ou mesmo aos anseios dos seus ouvintes. A verdade, ela permanece a verdade, contanto que seja dita em concordância com aquilo que Deus afirma ser a verdade. Por isso que apenas Deus tem autoridade para definir a doutrina, pois foi Ele mesmo que revelou a doutrina, Ele mesmo que revelou a verdade. Assim, quando o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio à Terra, Ele praticou e ensinou a doutrina de seu Pai. E nós vamos ver isso lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 16, que diz: Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Uma outra passagem no mesmo Evangelho de João, capítulo 12, versículo 49 e 50, vai contribuir nesse sentido, dizendo: porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Por isso, então, meus irmãos, que a nossa missão como chamados por Deus, ministros da palavra, é sermos como um profeta do Senhor Jesus Cristo. Pensando nesse sentido, né, um profeta ele não cria a sua própria mensagem, mas um profeta ele comunica fielmente a mensagem que ele recebeu. E nós vemos muito claramente esse exemplo na vida e ministério de Jesus Cristo. É exatamente a mesma doutrina que era tão preciosa ao coração do nosso Senhor Jesus Cristo, que precisa também ser preciosa para nós, que somos os seus ministros. Portanto, nós somos chamados a cuidar da doutrina e sermos fiéis ao ensinar tudo aquilo que Deus tem nos entregue através da sua palavra. Mas ao olharmos para essa recomendação de Paulo a Timóteo, de que ele deveria cuidar da doutrina, em segundo lugar, nós vamos ver que nós devemos considerar a importância da doutrina na igreja primitiva. Então, nós consideramos a importância da doutrina na vida e ministério de Jesus Cristo, mas também devemos considerar a importância da doutrina na igreja primitiva. E, para isso, eu gostaria de trabalhar com 2 textos que mostram o lugar da doutrina nos primeiros dias da igreja de Cristo. Se nós olharmos ali para Atos, capítulo 2, versículo 42, o texto vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E dando sequência, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, em Atos 5, versículos 28 e 29, contribuindo nesse entendimento, quando o texto diz:
Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem esse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E aqui nós vemos essa santa desobediência dos apóstolos diante dos líderes em Jerusalém. Por isso que a primeira coisa em que eles perseveravam, como nós olhamos para esses dois textos, era na doutrina dos apóstolos, esse conjunto de crenças, esse sistema da verdade que hoje está para nós completamente revelado nas Escrituras. É por isso que quando nós olhamos para todas as exortações que o apóstolo Paulo dirige a Timóteo e Tito nas cartas pastorais que nós tão bem conhecemos, nós não podemos escapar da conclusão de que a doutrina era a arma mais poderosa na luta pela verdade e contra os falsos mestres, os falsos ensinos que assediavam, que rondavam, que estavam se infiltrando na igreja primitiva, no início da igreja. Por exemplo, se nós olharmos para as recomendações que Paulo dá a Tito, nós estamos olhando até aqui as recomendações de Paulo a Timóteo, Paulo ele vai dar o seguinte conselho, então, a Tito, lá no capítulo 1, versículo 9. Ele vai dizer que ele deveria ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. E essa, meus irmãos, é exatamente a mesma arma que nos foi dada como ministros da palavra. Portanto, nós devemos sempre mantê-la afiada, cuidando, zelando pela doutrina, tal como nos deixa o relato bíblico do que acontecia na igreja primitiva. Mas olhando para outras marcas importantes da doutrina, nós queremos olhar em terceiro lugar e considerar a importância da doutrina para a nossa própria vida. Nós vimos então e consideramos a importância da doutrina na vida e ministério de Jesus Cristo, na igreja primitiva. Nós queremos agora voltar o nosso olhar para nós mesmos, ministros da palavra, e considerar a importância da doutrina para a nossa própria vida. Nós sabemos que a vida, ela é, de certa forma, uma peregrinação cheia de acontecimentos. E é por conta disso que nela nós experimentamos uma interminável sucessão de diferentes estações durante a nossa vida e nosso ministério. E como ministros da palavra que somos, nós continuamos como meros seres mortais. E muitos de nós, ao longo do ministério, têm experimentado talvez uma enormidade de diferentes estados de alma. Às vezes, desde as mais maravilhosas alegrias até o mais profundo desespero. Talvez do mais ardente entusiasmo ao mais escuro desânimo. Consequência, muitas vezes, de uma perda de motivação por conta de acontecimentos que nos atingem ao longo do ministério pastoral. Mas em cada uma dessas circunstâncias, como nós temos visto até aqui, se apegar à doutrina, se apegar à palavra de Deus, tem se mostrado para nós uma poderosa arma de defesa. E como eu estimo as palavras do apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 1, quando ele diz o seguinte, lembrando que Paulo está preso, ele está no fim do seu ministério, ele vai dizer, quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Contudo, nós devemos ter em mente que o tempo ele é capaz de causar erosão até nas mais altas montanhas. É por isso que nós devemos ter cuidado da doutrina a fim de estar certo de que ela não sofrerá essa erosão causada pela passagem de anos sem viver a doutrina e sem ensinar a doutrina. Muitas vezes a pressão da vida para nós pastores, as responsabilidades sempre crescentes, tantas demandas do ministério pastoral, as obrigações diárias que nós temos de tomar tantas decisões, podem nos levar à tentação de nós negligenciarmos o cultivo da sã doutrina. É por isso que Paulo ele vai dar essa recomendação importantíssima a Timóteo. Cuide de si mesmo e cuide da doutrina.
Portanto, cansaço e desencorajamento, meus irmãos, no ministério pastoral, podem formar um time poderosamente destrutivo para nós. E acontecerá muitas vezes que as circunstâncias da nossa vida e de ministério estarão em desacordo com a nossa doutrina. Por isso que nós precisamos estar preparados para sermos firmes, tal como Paulo pede a Timóteo. Tenha cuidado da doutrina, persevere, Timóteo. Portanto, se nós olharmos para essas recomendações de Paulo e para o próprio ministério de Paulo, nós podemos olhar aonde o apóstolo Paulo encontra conforto em meio a essas terríveis situações que afligem, que atingem a vida do ministro da palavra, do pastor. E lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 a 18, falando sobre aquele texto tão conhecido de nós, sobre os tesouros, ou tesouro em vaso de barro, nós vamos ver que nessa passagem, nós encontramos o apóstolo Paulo enfrentando muitas coisas do seu ministério. Nessa passagem, nós encontramos então, o apóstolo Paulo enfrentando os falsos evangelhos. Nós vemos o apóstolo Paulo envolvido numa incrível batalha espiritual, sentindo a sua fraqueza humana, sendo fortemente pressionado por todos os tipos de problema, parecendo até mesmo que ele, Paulo, está errado na sua conduta, na sua vida, no seu ministério. Mas o que nós vemos nesse texto? Que Paulo não desanima. O que Paulo diz para Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo e tenha cuidado da doutrina, persevere, Paulo está vivenciando a sua própria vida. E é por isso, então, que nós vemos Paulo não desanimando, pelo contrário, perseverando. Mas por que isso acontece na vida e ministério de Paulo? Porque Paulo encontrou conforto na palavra de Deus. Paulo encontrou conforto na sã doutrina. Eu queria refletir com os irmãos em quarto e último lugar, depois de nós já vemos e considerarmos a importância da doutrina na vida e ministério de Jesus Cristo, considerarmos a importância da doutrina na igreja primitiva, considerarmos a importância da doutrina na nossa própria vida, por fim nós queremos considerar com os irmãos a importância da doutrina para o nosso ministério. E eu gostaria de dizer primeiramente para o meu coração e para nós que estamos hoje nesse simpósio, que Deus tem nos chamado para a tarefa mais nobre de todas, que é cuidar do rebanho dele. Na verdade, como diz a primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, e mais um conselho, mais um ensino de Paulo nas cartas pastorais, ele diz: se alguém aspira, deseja ao episcopado, excelente obra almeja. E é por isso, então, meus irmãos, que a sã doutrina representa a essência do seu cuidado por aqueles que estão sob o seu ministério, sob o nosso ministério. Quando nós olhamos ali para Atos, capítulo 20, versículo 28, Paulo vai nos trazer mais um ensinamento. Ele vai dizer: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. E em seguida, nós vemos então o apóstolo Paulo escrevendo sobre como os lobos, até mesmo de dentro da igreja, virão e não pouparão o rebanho de Deus. Por isso que a forma mais eficiente de manter o rebanho a salvo da astúcia e artimanhas desses lobos que Paulo fala, contra os mais variados ventos de doutrinas mortais, é construirmos, como pastores, responsáveis por cuidar, zelar, proteger o rebanho de Deus, como ministros da palavra. A forma mais eficiente de manter o rebanho a salvo é construir uma fortaleza de sã doutrina. Você certamente irá entender que o fato de nós estarmos falando sobre isso, insistindo sobre a importância da doutrina, é pelo fato de que tantas circunstâncias e adversários tentarão nos impedir de assim fazermos. Temos um ministério da palavra como pastores. E talvez um dos motivos que nos impedem de nós termos um ministério baseado na palavra, na doutrina, sermos ministros da palavra, é percebemos, por exemplo, que a pós-modernidade, ela sacramentou o relativismo. O relativismo, ele tem sido considerado nos nossos dias uma virtude. E, na verdade, para nós pastores, defender verdades absolutas, hoje em dia,
é quase que um pecado imperdoável para algumas pessoas, infelizmente, dentro até dos nossos arraiais. Enquanto que estar abertos às novidades, para alguns tem sido uma graça suprema, mesmo que isso custe a verdade. O líder cristão, ele sabiamente advertiu pastores e igrejas, dizendo o seguinte, fazendo uma paráfrase de Atos, capítulo 17, versículo 23, ele diz, onde as escrituras, onde a palavra, onde a doutrina, onde o ensino são ignorados, Deus se torna o Deus desconhecido. Então, nós temos que lidar com essas questões quando nós consideramos a importância da doutrina no nosso ministério. Nós também podemos encontrar algumas pessoas dizendo para nós, por exemplo, não importa no que você acredita, contanto que você tenha um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Não importa no que você acredita, contanto que você ame. Contanto que você ame o próximo. No entanto, meus irmãos, a existência desse relacionamento com Jesus Cristo, assim como a qualidade desse relacionamento com Jesus Cristo, depende da doutrina, depende da sã doutrina, depende da doutrina ser pregada, depende da doutrina ser entendida e depende da doutrina ser vivida. Porque um relacionamento baseado em algo falso, em uma mentira, é o mais enganoso possível para nós. Porque um verdadeiro relacionamento com Jesus, ele deve ser embasado na verdade. E é por isso que Deus nos chama para cuidar, então, do rebanho dele, para que o rebanho dele, as suas ovelhas, tenham um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo, embasado na verdade, embasado na doutrina. É apenas quando nós conhecemos a verdade que nós somos, de fato, libertos, como diz João capítulo 8, versículo 32. Se nós olharmos ao nosso redor, chegando ao fim dessa nossa reflexão nessa manhã, nós logo reconheceremos que a maior preocupação de muitas igrejas evangélicas brasileiras contemporâneas hoje são os sentimentos. Isso se opõe àquilo que Paulo está dizendo a Timóteo. Tenha cuidado da doutrina. Nós também, como pastores, ao pensarmos que nós devemos considerar a importância da doutrina no nosso ministério, nós também teremos que lidar com aquelas pessoas que são talvez os falsos piedosos, que divorciam a verdadeira espiritualidade da teologia. Talvez um dos textos mais mal compreendidos da palavra de Deus é o texto que diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. E nós teremos que lidar no nosso ministério, ao considerarmos a importância da doutrina, com talvez falsos piedosos, que tentam desassociar a verdadeira espiritualidade da teologia, da doutrina, do ensino da palavra de Deus. Porque nós sabemos que a teologia é simplesmente aquilo que nós sabemos, cremos sobre Deus. Como então alguém pode ter uma espiritualidade autêntica sem o verdadeiro conhecimento de Deus? Portanto, se nós almejamos desenvolver uma profunda espiritualidade no povo a quem Deus nos deu o privilégio de ministrar, nós devemos ter cuidado da doutrina. O apóstolo Paulo, ele adverte sobre o que espera cada pregador do glorioso evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele então vai dizer, na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículos 13 e 5, mostrando aquilo que espera a cada pregador, dizendo o seguinte: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Meus amados irmãos, aqueles que são deste mundo, de fato, como diz o texto que nós acabamos de ler, não suportarão a sã doutrina. Eles não vão querer ouvir quando nós abrirmos a palavra e pregarmos essa sã doutrina que está na palavra de Deus, revelada por Ele. Talvez nós vamos ouvir comentários
que tentarão nos desestimular a cumprirmos fielmente essa responsabilidade nos dada de sermos ministros da palavra, pessoas dizendo que a nossa pregação já está ultrapassada, que a nossa pregação está monótona. Se nós pensarmos nisso, só para ilustrar e nós podemos entender um pouco melhor o que nós estamos falando, que nós devemos, em último lugar, considerar a importância da doutrina no nosso ministério, no mundo dos negócios. Quando você tem um produto que ninguém mais quer, o que nós fazemos? O que as empresas fazem? O que os estrategistas, os marqueteiros vão fazer? É dito que você tem que mudar e adaptar o seu produto ao gosto do consumidor. É assim que acontece no mundo dos negócios. Mas essa, meus irmãos, não é a regra do reino de Deus. Porque nós sabemos que a verdade de Deus não é um produto que pode ser adaptado de acordo com os desejos do consumidor. No reino de Deus, nós estamos trabalhando com verdades eternas e absolutas reveladas por Deus a nós. E nós somos chamados a sermos dispenseiros fiéis dessa verdade. A palavra de Deus, portanto, não é um produto que é desenvolvido através de pesquisa, ela é a revelação do próprio Deus. É por isso, então, que nós somos, como pastores, mensageiros. Nós somos tais como arautos. Nós não editamos, nós não adaptamos uma revelação. Nós simplesmente proclamamos a revelação de Deus. Nós somos chamados a proclamar a sã doutrina, a palavra de Deus, a verdade de Deus para o seu rebanho. É por isso, então, que o argumento de Paulo, de certa forma, é este. O fato de que algumas pessoas não querem ouvir a mensagem, talvez esse seja um indicador certeiro de que essas pessoas precisam desta mensagem, da sã doutrina. Portanto, meus irmãos, o chamado de Deus para nós, como ministros da palavra, é pregarmos a palavra. Muitos vão tentar nos seduzir para que adaptemos a mensagem do Evangelho a cada momento, a cada circunstância, a cada tempo, a fim de que mais e mais pessoas sejam atraídas à igreja. Nós talvez encontraremos no nosso próprio coração um desejo sutil de obter sucesso, não aos olhos de Deus, mas aos olhos do povo, aos olhos da nossa comunidade, aos olhos da nossa sociedade. Nós também seremos tentados a espiritualizar muitas vezes motivações erradas do nosso coração, dizendo que nós estamos apenas procurando a melhor forma de nós promovermos o reino de Deus. Talvez até algumas pessoas vão dizer: nós não estamos falando de mudar a mensagem do Evangelho, mas apenas de suavizá-la um pouquinho, contando talvez apenas a parte que as pessoas querem ouvir, mas com um propósito nobre, a fim de ganhá-las para Cristo. Isso, de certa forma, é algo muito sutil e muito tentador para nós, pastores. Por isso que temos que ter sempre em mente que é a palavra de Deus que realiza a obra de Deus. Somos apenas mensageiros, somos apenas arautos, nós apenas proclamamos uma mensagem que a nós foi confiada por Deus. É por isso que nós temos a plena certeza que o poder não está no semeador, o poder está na semente. E assim, nós devemos seguir firmes, perseverantes no ministério pastoral, olhando para o nosso gracioso Senhor. Ele nunca estava preocupado com números, se nós olharmos para a vida e ministério de Jesus Cristo, mas ele estava focado na verdade, como nós vimos nos textos iniciais. Portanto, que sejamos seus imitadores, nunca nos esquecendo de que a igreja não é uma reunião de pessoas que convencemos com argumentos humanos ou atraímos por métodos humanos. A igreja do Deus vivo é o pilar e fundação da verdade. Portanto, tenhamos cuidado da doutrina. Tal como Paulo recomenda a Timóteo, essa recomendação, esse conselho ecoa nos nossos ouvidos. Ainda hoje, que sejamos cuidadosos no cultivo da nossa própria vida espiritual, entregando-nos à oração, ao estudo diligente, regular da palavra de Deus, e que as palavras, então, do salmista sejam testemunho do nosso próprio coração, tendo cuidado com nós mesmos em primeiro lugar. No Salmo 119, versículo 97 e 103, a palavra de Deus vai nos dizer: quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar,
mais que o mel à minha boca. Meus irmãos, todos os tipos de atividades importantes e urgentes constantemente tentarão competir com essas primeiras funções, atribuições, tarefas dadas por Deus a nós como ministros da palavra. Nós sejamos sempre com a guarda levantada, preparando-nos, porque nós sabemos que essa é uma luta difícil, é uma luta diária no nosso ministério. Por isso, mais uma vez, nunca é demais repetir, tenhamos cuidado da doutrina e preguemos a palavra de Deus. A maior contribuição que a igreja pode dar ao mundo de hoje, a uma geração atribulada, a uma geração amedrontada, é retornar à pregação consistente e relevante da palavra de Deus. Que o Senhor nos dê graça para que nós possamos vivê-la e pregá-la até que Ele venha. Amém, meus irmãos? Deixa eu só orar mais uma vez e assim eu devolvo a palavra para o pastor Sérgio. Senhor, muito obrigado porque nesta manhã o Senhor falou ao nosso coração, nos mostrando que o Senhor nos chamou para sermos ministros da Tua palavra. E como dispenseiros fiéis que o Senhor nos chamou e vocacionou, pedimos que a Tua graça esteja presente na nossa vida. Quantas tentações nos chegam diariamente, que o Senhor possa nos proteger e nos levar a cuidar fielmente do rebanho que o Senhor encarregou a nós. Possamos ter cuidado conosco, com a nossa vida, com a nossa santidade, para que então possamos ter cuidado com a doutrina, de forma que a Tua verdade seja sempre pregada, esteja sempre nos nossos púlpitos, e a Tua verdade devida àquelas ovelhas que o Senhor encarregou a nós. Muito obrigado, Pai, por esse tempo de reflexão que tivemos. E é assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração a respeito da palavra de Deus. Que Deus possa continuar nos abençoando como ordem dos pastores do estado de São Paulo. Amém. Obrigado, Eucleme. Obrigado primeiro por ter aceito o convite e por essa palavra abençoadora. Irmãos, primeiro eu quero justificar a ausência do nosso presidente da Ordem da Convenção Batista Brasileira, pastor Fausto. Ele pediu para transmitir um abraço a você, Eucleme, e lamentou não poder estar hoje, porque ele tinha uma reunião da CBB, tá? Ele pediu para pediu desculpas pela ausência. Sim, claro. Né? O pastor Fausto, ele não perde as nossas lives aqui, ele está sempre na sala de oração e está sempre também no simpósio. Muito bem, meu irmão. Não poderia ser diferente. A primeira pergunta vem de quem, gente? Do Cleberton. E o Cleberton faz a seguinte pergunta: por que muitos pastores não pregam expositivamente e preferem tematicamente? Seria preguiça intelectual? Porque a pregação expositiva exige horas e horas de estudo. Ele pergunta e ele, de uma certa forma, já responde, né? Mas vamos lá. Eu até creio que essas perguntas poderiam ter a participação de outros pastores que poderiam compartilhar conosco a experiência que eles têm. Eu sou menino novo aqui no meio de vocês, né? Tenho aproximadamente 10 anos de ministério, mas eu tenho sido abençoado pela pregação expositiva. Não só a minha vida, mas eu creio que as pessoas a quem nós temos o privilégio de servir no ministério têm tido a oportunidade de compreender a palavra de Deus ao utilizarmos o método da pregação expositiva. Eu tive o privilégio de estudar no seminário em que eu tive aula com um professor que sempre pregou expositivamente. Ele é um dos pastores da PIB de Atibaia, o professor Davi Murk, e ele já deve ter pregado uma boa parte dos livros bíblicos. E tal como o pastor Cleverson mencionou, pregar expositivamente dá trabalho, porque nós precisamos cavar fundo no texto, entender não apenas o que o texto está dizendo, mas dentro do seu contexto maior,
entender, então, como aquele versículo se encaixa dentro da proposta do autor para aquele parágrafo todo, aquela perícope, aquela linha de pensamento, como se encaixa dentro do livro, como se encaixa dentro do Novo, do Antigo Testamento, da revelação completa de Deus. Mas ao fazermos isso, nós conseguimos extrair as preciosidades que estão ali no texto. Então, de fato, a pregação expositiva, ela é muito mais trabalhosa, e eu diria isso dentro da minha própria experiência. Eu creio que os pastores poderiam compartilhar um pouquinho da própria experiência que tem tido com relação à pregação expositiva, à pregação textual, à pregação tópica. Então, eu creio que a pergunta do pastor Cleverson, ela já vem com uma resposta embutida. Eu não sei quantos aqui tiveram aula com o professor Karl Lackler. Ele foi professor na Faculdade Teológica Batista de São Paulo por aproximadamente 20 anos. Então, creio que muitos que estudaram aqui, muitos que aqui que estudaram na Faculdade Teológica, estudaram com o pastor Karl Lackler. Ele foi muito importante para a nossa denominação ao ter, de certa forma, resgatado nos bancos acadêmicos a pregação expositiva. E então, até recomendo como uma boa leitura nesta área da pregação expositiva o livro do pastor Karl Lackler chamado Pregue a Palavra. Muito bem. Quem quiser dar uma prega a palavra, esse é o livro que eu estou citando aqui. Uhum. Prega a palavra. Bom, as únicas perguntas, a única pergunta que chegou foi essa, né? Isso é sinal das duas, que a sua palestra foi muito boa, né? Pastor Sérgio, eu levantei a mão, posso fazer a pergunta, querido? Não, a gente pede, Adalto, que as perguntas sejam feitas pelo chat, por gentileza. Pelo chat? Isso. Tá ok, obrigado, pastor Sérgio. Tá ok. Então, a pergunta... Bom, enquanto o pastor Adalto está fazendo a pergunta, vamos ver se a pergunta chegar aqui. Pastor Valdenir Albarral, gostaria que o senhor... Pastor Juliano Aragão faz a seguinte pergunta. Com relação à oração, qual a sua orientação, Eucleme? Com relação à oração? Isso, qual a sua orientação? Ok. Essa é uma das recomendações dadas a nós, pastores, que cultivemos uma vida de oração. E parece que essa é uma das atribuições, essa é uma das práticas que todo cristão mais negligencia. Talvez seja uma prática negligenciada muitas vezes por nós, pastores. Eu sempre fico com esse sentimento de que eu oro pouco e eu deveria orar muito mais. E é interessante aquela história que um Billy Graham contam sobre o Billy Graham, que ele foi visitar a Inglaterra, esteve ali na igreja metodista. Até me deu branco aqui o nome do pastor metodista, John Wesley. E ele visita ali a igreja metodista, onde John Wesley foi pastor, e ele vai até a casa de John Wesley, e aí ele descobre ali o quarto de John Wesley e um cômodozinho anexo ao quarto que tinha uma espécie de genuflexório muito gasto. A história nos conta que John Wesley ele orava por horas antes de iniciar o seu dia, antes de tomar qualquer decisão, né? E dizem que não encontram o Billy Graham e quando percebem, Billy Graham está ali ajoelhado nesse genuflexório, pedindo ao Senhor que faça de novo aquilo que ele havia feito por meio da vida de John Wesley e tantos outros homens de oração. E oração ela é importantíssima porque nós cremos que antes de nós, pastores, ministros da palavra, abrirmos a palavra, nós devemos primeiramente em oração, em submissão, em dependência a Deus, pedir ao Senhor e perguntar ao Senhor o que Ele quer falar à sua congregação, ao seu rebanho, às suas ovelhas. Eu creio que a pregação, ela começa com a oração. Antes de nós irmos para o texto,
nós vamos para o Senhor do texto. Então, não sei se é bem nesse sentido que o pastor Júnior Aragão perguntou. Acredito que sim. O Adalto, a pergunta do Adalto é a seguinte: ordenação feminina, sã doutrina, ou resposta à coceira de ouvidos? Bom, acredito que ele está perguntando se a ordenação feminina em relação a essa doutrina é uma coceira aos ouvidos. Uhum. Como você vê a ordenação feminina? Essa é uma questão bem polêmica, né? Que tem sido polêmica no nosso meio batista há alguns anos. Eu tive a oportunidade de participar de alguns embates a respeito desse assunto. Creio que nós tivemos lá no acampamento da Ordem dos Pastores uma oportunidade para termos um debate saudável sobre isso, em que o pastor Luiz Saião defendendo a ordenação exclusiva de homens para o ministério pastoral e o pastor João Marcos, salvo engano, defendendo a possibilidade das mulheres. Eu pude acompanhar um pouco mais a discussão dentro da nossa ordem dos pastores lá em João Pessoa, quando esse assunto foi tratado e, inclusive, foi votado. Por ser um assunto polêmico, Sérgio, eu não sei se o melhor seria até termos um simpósio exclusivo para nós conversarmos, né, sobre isso, dialogarmos sobre isso. Ok. Porque nós precisaríamos de muito tempo para poder discorrer acerca desse assunto, como a questão da possibilidade ou não da ordenação pastoral feminina. Eu tenho uma posição com relação a isso. Eu pude estudar um pouco o assunto, creio que ainda devo estudar muito mais para que eu possa ensinar os demais pastores que têm uma larga experiência, que têm muito mais anos de ministério e conhecimento do que eu, né? Então, eu me sinto muito menino para poder falar com autoridade diante dos pastores sobre isso, né? Muito bem. O pastor Alonso, ele faz a seguinte pergunta: quando a palavra, entre aspas, aparece no Novo Testamento, ela se refere a Jesus? Se isso for correto, não corremos o risco de identificar a palavra Jesus com a doutrina nas cartas pastorais? Eu creio que nós temos que fazer essa análise até exegética para nós irmos para a palavra no original e entendemos o seu sentido. E depois fazemos um estudo até hermenêutico para entendermos o contexto em que isso é utilizado. Eu não sei se, no caso da pergunta, o pastor está se referindo ali ao Evangelho de João, né, no seu primeiro versículo, mas quando nós olhamos para esse texto, né, tem cuidado de ti mesmo e tem cuidado da doutrina, ali Paulo ele está se referindo à verdade revelada de Deus na sua palavra, não apenas uma verdade, um aspecto da verdade, uma faceta dessa verdade, mas sim a verdade revelada como um todo. A palavra de Deus inspirada e revelada, que é inerrante, e é por meio dela que nós devemos ser pregadores fiéis. Então, eu entendo que teria uma diferença nesse sentido, né? Eu creio, Sérgio, que se outros pastores tiverem até contribuições a darem nesse sentido, que, não sei, de repente podemos até abrir para que os pastores tivessem essa oportunidade, né? Certo. Bom, vamos lá. É que as perguntas são pro eleitor, que é muito bom. Depois os pastores, eles... né? O Cleverson faz a seguinte pergunta: você já leu o livro Sermões de 4 páginas? Qual a sua opinião sobre esse tipo de sermão? Eu me lembro de ter tido acesso a esse livro na época de seminarista, na época em que eu era ainda seminarista, né? Eu não tenho um conhecimento tão profundo para poder discorrer a respeito desse livro. O que eu poderia até dizer para os irmãos, deixa eu pegar um livro aqui, eu deixei alguns livros separados. O que eu poderia dizer é o seguinte: um livro que talvez eu faria menção aqui, talvez muitos pastores já leram, esse Pregação Cristocêntrica, do Bryan Chapell, e ele até tem aqui na sua premissa a seguinte questão: restaurando o sermão expositivo, um guia prático e teológico para a pregação bíblica. E esse livro foi utilizado na minha época de seminarista, então por isso posso falar um pouquinho mais de propriedade sobre ele.
em que ele vai até nos mostrar como nós devemos enxergar em cada texto o foco da condição decaída do ser humano, como a Bíblia é sempre a resposta para isso, como que o texto aponta uma necessidade do ser humano de se voltar para Deus e a sua palavra, e em arrependimento e fé viver para Ele, né? Então esse é um livro que eu conheço bem, poderia até citar um pouco mais, mas esse livro que o pastor Cleverson citou, eu conheço, mas não com a profundidade para poder fazer esse comentário. Não sei se o pastor Cleverson, de repente, quer fazer algum comentário a respeito desse estilo de pregação, né? O sermão de 4 páginas. Muito bem. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. O pastor Miguel Aguirela, que foi professor da Teológica, ele fala o seguinte, que ele tem um curso de pregações positivas. Se alguém tiver interesse, depois procura o pastor Aguirela, que ele vai te dar todas as dicas de como você pode fazer o curso de pregações positivas com ele. Roberto Carmona pergunta o seguinte, Eucleme: creio que o fato de haver possibilidades de sermão temático e expositivo não devem ser considerados antagônicos. Explico. Não vejo como problema utilizar tema para pregar, desde que o tema não seja extraído da minha cabeça, mas o texto. Vejo que a pregação do Eucleme Júnior hoje foi em torno do tema doutrina, Isso. mas não na palavra, mas na palavra, extraindo o tema da palavra, não nos moldes pessoais ou sociais. Na verdade, é mais uma contribuição do que uma pergunta, né? O Marcos Cristiano Nogueira faz a seguinte pergunta: acredito que a grande dificuldade de pregar expositivamente é a debilidade nos idiomas originais. É mais uma contribuição. Agora sim, uma pergunta. Regis Claro: hoje tenho a impressão de que os ouvintes perderam a capacidade de se prender atentamente a um longo discurso. Qual a sua dica para pregar expositivamente num tempo mais econômico? Certo. Até ouvi alguém comentando, né, sobre esse livro do James Fraga, e até recomendo para que, de repente, alguns dos irmãos pastores não o tenha, que possa adquiri-lo. E aqui ele faz até uma explicação bem interessante sobre a diferença, né, da pregação temática, tópica e expositiva. Um pastor comentou aqui sobre a possibilidade daqueles que quiserem estudar pregação expositiva, e é muito interessante ver que houve um despertamento no Brasil acerca da pregação expositiva. Talvez muitos pastores aqui podem testemunhar que na sua época de seminário, independente de qual seminário estudou, não chegou sequer a olhar, aprender a ouvir sobre pregação expositiva, apenas pregação tópica ou pregação temática. Até dentre essas várias possibilidades, nós temos também um curso muito interessante, que eu acho que alguns que estão aqui já fizeram, que é o Prega a Palavra. É um curso promovido pela PIB de Atibaia, que trabalha especificamente nas ferramentas de interpretação bíblica que auxiliam o pastor no desenvolvimento de sermões expositivos, de pregação expositiva, né? Eu deixo a minha recomendação aqui também. É um curso, é um movimento surgido nos Estados Unidos, mas desenvolvido no Brasil por uma igreja batista nossa aqui do estado de São Paulo. Então, eu sei que a pregação expositiva, ela acaba tendo essa característica, ou acaba tendo essa noção para muitos pastores, né, e para algumas igrejas, que ela é uma pregação demorada, extensa, monótona, mas pelo contrário, né, a pregação expositiva, ela se propõe a olhar para o texto e descobrir as verdades que estão naquele texto e entender que as verdades que estão contidas naquele texto, naquela sequência de versículos, naquele parágrafo, naquela perícope, vão falar com o coração da congregação. E aí você tem duas formas diferentes de trabalhar com a pregação expositiva, né? Então, tem algumas igrejas que trabalham com a pregação expositiva sequencial ou sistemática. Então, começa-se a pregar no livro e terminam de pregar nesse livro. Então, uma igreja da nossa denominação batista aqui no estado de São Paulo que faz isso é a Igreja Batista Cidade Universitária, que hoje se chama Igreja Batista Fonte, fica em Campinas. Então, o pastor Fernando Leite, ele já pregou, salvo engano, mais de 30 livros sequencialmente. Isso faz, então, com que a igreja
perceba muito bem o desenvolvimento na mente do autor, inspirado por Deus, num determinado livro, né? Então, ele pregou em Romanos, eu não sei por quantos anos, e não foi cansativo para a igreja, porque a cada nova pregação, uma nova parte de Romanos, e ali a igreja percebendo o desenvolvimento da ideia que estava na cabeça de Paulo, na mente de Paulo, inspirado por Deus, ao escrever o que ele escreveu. Então, essa noção, ela acaba não sendo correta com relação à pregação expositiva. O pastor Carmona comentou, como hoje foi um simpósio, então, o que foi feito aqui foi muito mais uma exposição, um estudo temático do que expositivo, apesar de nós termos trabalhado com alguns textos. Você pode, de maneira expositiva, trabalhar com uma exposição temática, né? Então, para que eu tivesse trabalhado com esses textos, eu tive que estudar esses textos especificamente. Eu acho que um risco que nós pastores temos, ao fazer uma pregação tópica ou temática, não a textual, não expositiva, é que nós olhamos para vários textos e não estudamos cada um desses textos, porque nós já temos uma ideia concebida ou pré-concebida do que está dizendo aquele texto, e eu posso, então, utilizar um texto fora de contexto e falar que o texto está dizendo o que ele não está dizendo. Então, acho que esse é um dos grandes perigos. Eu vejo que a pregação expositiva, ele também protege o pregador. Nós temos feito muito isso aqui em Bebedouro, e é por isso que eu disse no começo, a pregação expositiva tem sido muito benéfica para mim, como jovem pastor que sou, porque quando nós começamos uma exposição, nós já fizemos várias exposições, por exemplo, para a juventude da nossa igreja, então já trabalhamos só esse ano com as cartas de Pedro, as cartas de João, com Filipenses, com Colossenses, e agora estamos trabalhando as cartas pastorais com eles. A pregação expositiva protege o pregador porque eu não escolho o tema. E é interessante que muitas vezes nós vamos expor um versículo, uma série de versículos de um livro que vai calhar com aquilo que a igreja está precisando ouvir. E aí, quando isso acontece, a igreja tem certeza de que o pastor não escolheu um texto para poder atacar, atingir algum irmão, alguma família, alguma situação que está acontecendo no nosso meio. Foi Deus conduzindo o pastor a falar aquilo que ele entende que a igreja precisa ouvir. Então, a pregação expositiva, ela pode sim ser feita em 10 minutos, em 15 minutos, em 30 minutos, ou em 1 hora, em 1 hora e meia. Né? Se nós olharmos, por exemplo, o pastor Paulo Júnior, ele é até aqui de perto da minha cidade, Franca, ele normalmente prega 1 hora e 15, 1 hora e meia, expositivamente. Mas você pode ver outros pastores que pregam expositivamente que em 20, 30 minutos eles fazem essa exposição. Então, nós temos diferentes expoentes da pregação expositiva que podem nos ajudar a entender um pouco melhor a sua dinâmica. Né? Falei muito, eu devolver a palavra para o Sérgio. Bom, para a gente finalizar aqui, primeiro o pastor Vinícius, ele corrobora dizendo o seguinte, só um testemunho, desde 2010, após fazer o curso Pastor Líder na PIBA, só prego expositivamente, livro por livro, e atualmente faz 1 ano que estou pregando no Evangelho de João. E para a gente finalizar, o Marcos Cristiano faz mais uma pergunta. E sobre a pregação temático-expositiva, qual a sua opinião? Uhum. Eu creio que ela é possível. Eu acho que nós não temos que fechar a questão no seguinte sentido, daqui para frente eu nunca mais vou pregar de maneira temática, ou textual, ou tópica. Eu creio que em algumas situações isso é possível. Mas eu entendo até, pegando por base esse livro aqui, do Karl Lachler, que foi um grande expoente da pregação expositiva entre nós batistas do estado de São Paulo, porque não do Brasil, um pastor missionário americano que se dedicou por aproximadamente 20 anos em voltar ou resgatar a pregação expositiva no nosso país. E se você observar nesse livro, você vai ter no prefácio do livro o pastor Russell Shedd corroborando com as palavras do pastor Karl Lachler nesse livro. Mas eu creio que em algumas situações
é possível nós utilizarmos outras formas de exposição bíblica, contanto que nós sejamos fiéis ao texto bíblico. Então, eu creio que a pregação expositiva, sequencial ou consecutiva ou sistemática, ela é muito saudável para a igreja, ela é muito útil para a igreja. Quando nós temos a oportunidade de pregar livros todos, e talvez se o pastor não tenha esse hábito, esse costume, eu diria que uma forma de você começar a fazer isso é pregar livros pequenos, pregar livros menores. Talvez o pastor pode começar ali por Judas, pode começar ali por Filemon, o pastor pode começar pelas cartas de Pedro, as cartas de João, e aí depois sim partir para outros livros. O pastor também pode começar, ao invés de pregar num livro todo, começar com a pregação expositiva, mas em diferentes textos, em diferentes passagens, até que a igreja comece a perceber a importância e o valor da pregação expositiva. Eu acho difícil a gente conseguir, né, nesse tempo que nós estamos tendo aqui, trabalhar bem essas questões todas. Eu até deixo como sugestão, Sérgio, talvez temos um simpósio muito mais, talvez acadêmico ou teórico, mais prático, né, aplicativo, sobre pregação expositiva, que a princípio esse não foi o meu propósito, né? O meu propósito foi trabalhar de maneira muito mais devocional a importância de nós termos cuidado com a doutrina no nosso ministério pastoral, né? Muito bem. Obrigado pelas duas dicas, tá? Nós vamos pensar com carinho aí, vamos, quem sabe, organizar para o próximo semestre esses dois simpósios, né? Então, desde já, quero agradecer ao irmão pela dedicação, pela palavra ministrada à nossa vida. Eu vou pedir ao pastor Regis Claro que nos eleve a Deus em oração, encerrando nosso encontro dessa manhã. E às 11 e ao meio-dia, nossa sala de oração estará aberta. Pastor Regis Claro, meu amigo, nos eleve a Deus. Uma alegria, né? Estar sempre junto aí e, como eu digo sempre, saber que nós temos tanta gente boa aí como o pastor Eucleme, fazendo essa palavra aí tão edificante, né? Vamos orar. Ó Deus, queremos te agradecer pelos teus cuidados, agradecer por nos dar a tua tão grande salvação através de Cristo Jesus. E, em especial, nós queremos te agradecer por sermos também pastores e, como consequência disso, expositores da tua palavra. Reconhecemos, ó Deus, os nossos erros, nossas limitações, reconhecemos as nossas fragilidades e mazelas, mas queremos, ó Deus, pedir misericórdia do Senhor e capacitação vinda dos altos céus para expor a tua palavra de maneira fiel, de maneira que as tuas ovelhas, teu povo, seja edificado e não se desvie da tua vontade, nem para um lado, nem para o outro, mas continue firme no alvo, que é Cristo Jesus. Queremos te agradecer pelo teu servo pastor que nos trouxe essa palavra hoje, principalmente, ó Deus, nos levando a entender a importância da tua palavra, da doutrina, da fidelidade a ela e da dependência, total dependência do teu Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor, abençoa teu servo, abençoe seu ministério, sua família, e que cada vez mais ele seja capacitado pelo Senhor, assim como cada um de nós. Obrigado também pela nossa ordem, pelo nosso presidente, pastor Sérgio Moreira, que todos nós sejamos alvos das tuas bênçãos e da tua boa mão. E continua conosco, Senhor, no restante deste dia, dessa semana, e que cada um de nós, ao irmos ao encontro da nossa comunidade, pregar a tua palavra, possamos nos utilizar de todas essas ferramentas, mas principalmente da busca humilde do Senhor e teu Santo Espírito sobre nós. Continua conosco, nos abençoe, ó Pai, em Cristo Jesus, nosso Salvador, a que nós oramos. Amém.